Olá, olá, bem-vindos, quem está entrando aí. Bom dia a todos. Quando liberar todo mundo, o time, por favor, avise que vamos começar. Todos liberados já. Legal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, para Bom dia. aproveitar aí o tempo de todos, queria desejar um bom dia. Eu sou Grazi, CEO e founder da Via Flow. É uma empresa focada na transformação de negócios através de design, produtos digitais e soluções de hiperautomação. A gente tem o propósito aí de melhorar o resultado das empresas e criar tempo para as pessoas. E nessa linha, hoje a gente vai falar sobre produtividade, redução de custos e melhoria da experiência na interação com a empresa de vocês e, obviamente, com vocês também. E se você está nessa sala, é porque você é o nosso convidado especial. Então, a gente pede aí que quem se sentir à vontade, deixe as câmeras abertas, interajam, né? A gente vai falar sobre várias ferramentas aí que vocês utilizam no dia a dia e que podem ser simplificadas, né? Então, se você utiliza várias ferramentas, você está no lugar certo, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente quer que vocês construam esse webinar com a gente, então fiquem bem à vontade para perguntar. Convido que fiquem aí conosco de forma presente, com escutativa, nessa 1 hora aí que a gente vai estar junto. Então, comentem, fiquem super, super à vontade mesmo, tá? A gente fez esse webinar para pessoas convidadas. No decorrer desse webinar, a gente vai colocar uma pesquisa para que a gente possa estar melhorando aí a cada interação, para cada ação que a gente faz, e também para que a gente possa saber como ajudar vocês e a empresa de vocês a ter mais resultado. Hoje eu vou dividir o palco com o Matheus Bittencourt. Ele é especialista técnico em automação e inteligência artificial, engenheiro de computação, líder da comunidade de liderança técnica da IBM, então vale seguir lá, né? Depois a gente pode botar até ali o YouTube dele, né, para a gente poder também ficar por dentro aí dos principais assuntos técnicos de automação. E você deve estar pensando aí, então, que esse webinar é técnico, né? Então, que a gente vai ficar falando só sobre bits e bytes. Na verdade, esse é um evento mão na massa. A gente vai estar falando sobre negócios e vai estar fazendo uma demonstração aqui ao vivo para vocês. Então, tudinho na prática, né? Vai ser tudo na prática. Vamos nessa? Matheus, muito obrigada por estar com a gente. Né? Obrigada por estar conosco aí, compartilhando o teu conhecimento. E passo, então, a palavra para ti. Um bom webinar para todos. Muito obrigado, Grazi, de verdade. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu acho que essa concepção desse evento, então já fico aqui, agradeço o convite, né, do pessoal da Via Flow aí, todos vocês, porque eu acho que abrir esse espaço é um prazer, justamente para a gente fazer essa parceria fomentar e cada vez a gente realmente conseguir apoiar vocês, tá? Então, gente, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu vou começar a compartilhar a tela, mas lembrando, igual a Grazi comentou, gente, aqui é super aberto. Se tiver uma pergunta, eu vou estar compartilhando a tela. Por favor, alguém tira o áudio, me avisa, a gente para, porque a ideia aqui é ser um bate-papo, tá bom? Então, deixa eu começar aqui, compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha tela certinho? Só me confirme, por favor. Sim, Tá? Sim. Perfeito. Então vamos lá, gente. Novamente, é um prazer estar aqui nessa manhã aqui. Eu estava bem ansioso, admito, para esse evento, para de fato falar sobre nosso conceito de assistente de AI, mas principalmente para produtividade. Tá bom? Então, vamos lá começar. Acho que já foi apresentado aqui, mas meu nome é Matheus Bittencourt, né? Sou especialista nessa junção de automação com AI, que eu acho que cada vez faz mais sentido, né? Eu acho que não tem como a gente pensar em inteligência artificial, né? Que eu sei que é esse hype do momento, sem falar sobre automação de negócios, né? Então, eu sou líder da comunidade técnica da IBM Brasil, tenho muita honra, a gente junta o pessoal de todas as áreas, né? Área de tecnologia, de consultoria, área de TI, área de RH, marketing, para falar sobre inovação e tecnologia. Tem um podcast que eu entrevisto CEOs, líder técnicos, developers, para falar sobre IA, impacto de IA nesse mundo, chama Purricast, que é uma pegadinha com Pull Request que a gente faz na vida real. Então, está disponível no YouTube, no Spotify, você pode acompanhar lá. E qualquer rede social, pode me achar aí com o Matt Beat. Vou ter um prazer aí para a gente bater esse papo e falar mais sobre tecnologia, que é algo que eu amo,
Mas só curiosidade também, outras coisas que eu já estava falando aqui um pouco antes, no backstage, né? Também amo viajar, Grazi. Então, assim, quando dá, eu tento viajar e qualquer assunto sobre Marvel ou coisas parecidas também, só me mandar. E aí eu realmente vou ter o prazer de falar. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente está realmente falando aqui sobre produtividade, provavelmente produtividade empresarial, tá? A gente sabe que, por exemplo, AI e automação, ela está em vários momentos da sua vida, né? Desde o momento que a gente faz um check-in no voo, sabe? Quando a gente quer atualizar, quer assinar um novo streaming, em várias coisas, em vários momentos a gente interage, seja com assistente de uma empresa, né? Você interage com algum tipo de robô, com workflow, né? Com várias situações. Porém, mesmo depois de tanto investimento, a gente continua tendo algumas situações, né? O tempo médio que um funcionário é produtivo gira em torno de 3 horas. E 13% dos funcionários falam que não estão satisfeitos. E, gente, aqui já começa, né? Eu acho que desde esse boom da AI generativa, que a gente teve esse início lá em novembro de 2022, convenhamos, quem mais quer ficar entrando clica no menu arquivo, no menu alguma coisa, aquela coisa toda, vários cliques? Não quer, né? De fato, a gente demanda uma nova experiência. E eu acho que, assim, todo mundo quer e sonha ser mais produtivo. Fazer mais com o mesmo, acho que isso é muito bonito, né? Eu acho que até a palavra é muito bonita. Mas tem vários desafios. E aí, a gente aqui do IBV, nosso IBM Business Valley, nosso instituto aqui de pesquisa, ele fez uma pesquisa para avaliar como, de fato, está acontecendo essa produtividade ao redor do mundo. E a gente viu o seguinte, produtividade, de uma forma geral, só vem caindo nos últimos 60 anos. Isso é fato. Outro dado que eu acho que é super relevante ainda mais pra gente, né? A quantidade de pessoas trabalhando ativamente hoje também. A gente sabe disso, né? A gente falava sobre a pirâmide etária, ela, inclusive, hoje já está invertida. Mas para mim, o melhor dado é esse daqui. Antes de vir, eu vim para a área de tecnologia em outubro do ano passado. Eu era líder técnico, né? Eu tinha aí por volta de 3 a 4 squads, quase 50 pessoas. Então, assim, meu trabalho era fazer os times desenvolverem, era a parte interna aqui da IBM. E olha, gente, por 4 anos eu fui líder técnico. O quão é difícil fazer essa questão de atração e retenção de talentos, não é mesmo? Ainda mais nesse bom em tecnologia, mas eu acho que não só em tecnologia, várias áreas. A gente realmente tem essa demanda. E a gente analisou que 85 milhões de empregos não vão ser preenchidos até 2030. Gente, convenhamos, o que era engenheiro de prompt há 3 anos atrás? Nem existia essa profissão. O que vai ser engenheiro de prompt daqui a 3 anos? Eu não sei. Qual vai ser a outra profissão? Ninguém sabe, né? A gente em tecnologia já brinca muito isso, né? Que a gente é muito volátil. Mas eu acho que agora, nesse momento que a gente vive de IA, ela criou essa volatilidade em todas as profissões, né? A gente realmente não sabe. Óbvio, a gente sabe que ela impacta e vai impactar várias profissões, mas ela também vai criar, entre outras. E como a gente consegue fazer essa demanda que o mercado pede, que nossos clientes pedem, mas sendo que o skill foi criado há 1 ano, há 2 anos. É uma dicotomia muito grande. E, inclusive, trazendo até números, né? A gente fala que aí por volta de 8,5 trilhões de dólares não vão ser preenchidos anualmente por falta de gente qualificada. Mas, para mim, eu tenho um dado ainda melhor. Eu sou formado em engenharia da computação, né? A Grata comentou. Eu achava quando eu fosse, já trabalhei em startup, estatal, né? Empresa média, agora estou aqui na IBM. Eu achava que assim, o que que eu tinha que saber quando fosse uma nova empresa? A linguagem de programação, eu tinha que saber tecnologia, mas não. Eu tenho que saber Salesforce, ServiceNow, é GitHub, é GitLab, é Jira, é Trello, é Monday, é Zendesk, é Workday. Não tem como ser produtivo dessa forma, não é mesmo? Realmente não tem porquê. E a gente analisou isso. Geralmente, empresas de grande porte usam mais de 1.000 ferramentas. Eu tenho certeza que. Aí, não sei, manda aí no chat alguma coisa. Se é a realidade de vocês, eu tenho certeza que acontece. A gente usa muitas ferramentas. É ferramenta de mercado, é ferramenta criada internamente. A gente fez uma pesquisa que um funcionário todo dia usa mais de 13 ferramentas. É muito Ctrl+C, Ctrl+V, aí abre Excel, muda de tab, às vezes o Chrome chega a travar de tantas abas abertas. Não tem como ser produtivo. De fato, nossos funcionários, nós mesmos, né, estamos atolados em saber tantas ferramentas. Eu lembro quando eu vim para a área de tecnologia, eu tinha que fazer um curso de 30 horas da Salesforce. Eu falei, gente, mas meu trabalho é falar com o cliente ou fazer curso da Salesforce? Aí a gente vai Salesforce, senão aquela coisa toda. A gente tira quase certificação de tudo. Não faz sentido. Eu lembro que eu fui conversar uma vez com um cliente, a gente estava meio que numa sessão de design thinking, né? E aí a moça até comentou assim: não, meu trabalho é falar com o cliente pelo WhatsApp. Mas das minhas 8 horas de trabalho, 2 eu perco entrando na Salesforce, puxando relatório, aí fazendo VLOOKUP, usando Excel, aquela coisa toda para enfim começar.
Aí eu falei para ela, então, das suas 8 horas, 2, todo dia você perde para um trabalho que não te dá valor. Você não é medida, né? Você não entrega valor dessa forma. Tem como ser produtivo dessa forma? Não. Então, assim, realmente a gente entende que a gente precisa de uma evolução. E uma evolução que de fato una a automação com AI. E para essa evolução, a gente deu o nome de AI Assistant, né? Nossos assistentes de AI. E aqui, gente, a gente quer posicionar. A gente quer ser muito mais do que uma IA informacional. Eu vejo muitos clientes que nesse boom, né? Tem uma frase do Sartorial que eu gosto bastante, né? Ele fica ano passado falando do hype, esse ano é do ROI. E, de fato, a gente precisa começar a entregar valor. Muitos casos de inteligência artificial que eu via com cliente, não, eu quero botar AI gerativa. Eu quero pegar aqui meus PDFs, ele vai responder, ele vai sumarizar, extrair informações. Super legal, gente. Eu também admito, né? Eu acho que assim, faz muito valor. Mas só isso. Por que não dar um passo a mais? E de fato é isso que eu estou enxergando. Muitas soluções de inteligência artificial, ainda mais generativa, agora estão pensando assim, vamos fazer um site que o cliente, que no meu funcionário, né, ele vai vir aqui, colar um texto, eu vou sumarizar. Mas eu vou falar assim, pô, tu vai criar mais um site? Algo a mais para seu funcionário usar? Então aqui, como AI, assim, a gente quer ser uma IA que ela não só te dá informação. Por exemplo, se eu for pegar um âmbito aqui de RH, por exemplo, eu quero marcar férias. Se eu pego hoje os principais chats do mercado, AI generativo do mercado, o que que o pessoal vai falar para você? Tudo bem, você passa aqui essas normas da empresa, a gente vai analisar e aí vai ter uma AI que vai responder. Então eu vou falar assim, eu quero marcar férias, as minhas férias. Ela fala assim, ela vai analisar os PDFs, as normas e tudo mais, e fala assim, então você vai entrar no sistema A, B, C e D. Ela te fala o como fazer. Mas eu não quero o como, porque depois que eu falar com a AI, eu ainda vou ter que entrar no sistema e fazer. Aqui com a AI Assistant, eu quero falar assim, eu quero marcar férias. Ele vai falar assim, tá bom, Matheus, para quando? Eu falo, para julho. Ele, tá marcado, porque ele está conectado com as ferramentas. Eu me conecto com a sua ferramenta de RH e vou lá e marco. Então, eu não quero ser uma AI que só te dá uma informação. Eu executo. Esse é o nosso grande diferencial. Eu posso sim te dar informação à vontade, mas além disso, eu estou conectado com as ferramentas que você usa. Eu vou guiando o usuário como se desse a mão, sabe? Eu falo assim, olha, então qual o seu fluxo, né? Qual o seu processo? Primeiro tu pega a informação, você sumariza, depois você cria um Word e manda um e-mail, tudo bem, eu vou fazendo com você. Aí ela vai te guiando como de fato for um assistente que a gente treina ele, né? Ele consegue executar ações. Para ele estar personalizado, gente, porque assim, né? Realmente o que eu acredito muito hoje nesse mundo de IA generativa não faz sentido eu ter uma IA, um grande modelo, a gente já sabe disso, né, para responder qualquer coisa. A gente quer um modelo, uma IA que saiba responder sobre a sua realidade, seja personalizado pelos seus problemas e o que você realmente precisa. Porque a gente quer dar resultado. Porque assim a gente acredita que pegando todo esse advento de IA generativa e provavelmente com a evolução de automação, provavelmente automação de negócios, a gente consegue de fato destravar a produtividade que a gente tanto procura. Então, usando os foundation models, né, que a gente vê muito no mercado, a gente orquestra a execução de habilidades. Clientes, funcionários e SMEs, né, que a gente chama, ou seja, expert de assuntos, eles conversam com uma EA, né, e principalmente ela executa, porque ela tem habilidade. O que que é uma habilidade, Matheus? Mandar um e-mail, marcar uma reunião, puxar um relatório da Salesforce, marcar uma férias no Workday, executar um robô que eu já tenha. Então, aqui é eu falando para a AI, eu estou te dando conhecimento, mas estou também te dando habilidades que são microações, microautomações para execução. Porque, de fato, a gente acredita, gente, conectadas de possibilidades são infinitas. Então, a gente pega uma IA em linguagem natural, ela entende a conversa, mas ela tem um construtor de automações e ela está conectada com ferramenta de mercado. Então, LinkedIn, Salesforce, SAP, Gmail, o que for. Eu vou mostrar para vocês, não se preocupe em relação a isso. E também conectada com melhor de automação de negócios. Então, eu tenho um workflow, eu posso colocar um process mining para analisar meu processo, um motor de decisão, eu posso analisar um conteúdo, eu posso rodar um RPA. Porque, de fato, aqui, aqueles dois mundos que eu via muito separados, né? Tinha o mundo do pessoal de RPA, que falava sobre automação, o mundo de inteligência artificial, agora todo mundo falando de IA generativa, mas, de fato, acho que a provocação é dar um passo além. Por quê, né? E aí eu acho que é um momento de reflexão aqui. Imagina se você tivesse mais tempo para fazer o trabalho que realmente importa. Não mais 50 mil Excels, 50 mil sistemas, aquela coisa toda, né? Chega até a tela azul aqui no sistema.
mas sim criatividade, inovação. A gente discute tanto, gente, futuro do trabalho. O futuro do trabalho no mundo de IA é privilegiar o que a gente faz de melhor. A gente é inovação, criatividade, o trabalho que realmente agrega valor. Essa é a nossa provocação. Então, o futuro do trabalho, mas não diria o futuro, mas o presente do trabalho é uma junção de automação com AI, mas não só isso. Automação com AI, mas com seus skills, ou seja, as habilidades que vocês têm, que têm na sua empresa. E para essa evolução, a gente pergunta: imagina se tivesse o Watson, né? O Watson, nossa IA, não só de 2 anos, mas de mais de 10 anos, né? Líder de mercado, então casos aí emblemáticos, como a Bia do Bradesco, né? A gente tem Magalu, eu vou trazer alguns casos aqui para vocês. Agora, não só mais customer facing, né? Não só para um chatbot que interage com o cliente, mas também, por que não, como um novo funcionário da empresa de vocês. Essa é a ideia do Watson X Orchestrate, o nosso construtor de assistente de AI. Então, clientes, funcionários e SMEs, experts no assunto, interagem em qualquer canal no seu site, no WhatsApp, no Teams, no Slack, onde você estiver. Pegando o melhor da gerativa, classificação, geração, sumarização, extração, conectando com ferramentas de mercado para fazer, gente, qualquer coisa. Eu posso orquestrar desde o atendimento ao cliente, experiência do funcionário, dúvidas de TI, resoluções de TI, de RH, produtividade do funcionário, produtividade da empresa. Em resumo, o usuário conversa com nossos assistentes AI, a AI orquestra através de habilidades que ela aprendeu, que você ensinou para ela, mas aqui, gente, é nosso diferencial. A gente faz. Aqui é o time saving, aqui é a produtividade. Eu não só te falo como fazer, eu executo para você. Então, a gente é muito mais do que um chatbot. Além de toda a questão de gerenciar conversas complexas, eu entendo o contexto de cada aplicação, né, de cada sistema que eu preciso utilizar, mas eu oriento o usuário no processo através de seu conhecimento dinâmico, mas eu tenho várias habilidades já prontas, vou mostrar para vocês aqui em tempo real, pegando o melhor da AI generativa com automação, mas principalmente delegando trabalho chato. Gente, ninguém mais quer ficar perdendo tempo com trabalho que não importa. Isso é um fato. É esse, eu acho assim, o principal ponto que a AI está nos fazendo questionar o emprego é justamente isso. Então, por que a gente realmente desenvolveu o Orchestrate? Porque a gente quer dar produtividade. Fato. Para qualquer processo de negócio. RH, suporte ao cliente, compra, vendas, TI, jurídico, gente, o que for. Mas por quê? A gente quer empoderar. A gente colocou, eu vou comentar esse caso aqui mais para frente. A gente colocou o Orchestrate aqui dentro de casa, para RH. Hoje eu posso marcar sozinho as minhas férias, o gerente pode transferir um funcionário só conversando com uma IA. Não precisa mais entrar em vários outros sistemas ou depender de outras pessoas. Mas principalmente porque a gente quer dar uma experiência melhor. Lembra que eu falei? Ninguém mais quer ficar usando menus, aquela coisa toda, vários sistemas, vários cliques. O pessoal, desde do advento, né, de AI generativa, né, onde você tem um prompt e você conversa com uma IA, as pessoas realmente querem um outro tipo de experiência. E não só clientes, mas também nossos funcionários. Então, essa é a nossa estratégia como IBM, para os AI Assistants, colocar AI para trabalhar nos negócios. Então, seja atendimento ao cliente, né? Esse é o nosso caso mais emblemático, eu sei que a gente tem vários casos para isso, né? Então, a gente dá a autonomia para os nossos clientes na ponta, seja em vendas. Eu lembro que, assim, e até um comentário engraçado aqui. Eu conheci o Orchestrate porque eu lembro que aqui na IBM, eu acho que o Arvin, nosso Think, nosso maior evento do ano, eu lembro em 2021, anunciou, falou assim, olha, a gente está com uma iniciativa de juntar automação com AI. Eu lembro que na época eu falei assim, caramba, a IBM, eu sou super fã da Marvel. Eu falei, a IBM vai lançar um Jarvis dela. Eu falei, eu tenho que estar inteirado sobre isso. Eu fui falar com o diretor na Índia sobre esse assunto. E aí eu estava fazendo um curso, tipo, internamente que tem um curso para vendas. E eu lembro que nesse curso, às vezes eu tinha 20 minutos para treinar numa reunião com o cliente, mas eu tinha que estudar 8 horas, porque eu tinha que entrar em sistemas, pegar números, né, informações do cliente. Aí eu pensei assim, falei, caramba, imagina se eu tivesse alguém que me ajudasse, que me desse informações eu teria mais tempo para falar com os clientes, porque é o trabalho que realmente importa para mim. Então, eu precisava que alguém pudesse me apoiar. Então, eu fui falar com o time de research aqui da BR, de pesquisa, e aí estavam falando, não, a gente realmente está com uma iniciativa aqui de juntar automação com AI, a gente vai começar na área de RH. Eu falei, mas eu realmente vejo muito valor. Imagina, gente, eu estou aqui com vocês.
Imagina que eu saio aqui, eu falo, pego meu celular e consigo mandar um áudio, falo assim, Orchestrate, acabei de falar com o pessoal da ViaFlow, olha, atualiza aquela oportunidade lá no Salesforce, incrível, e marca a reunião para semana que vem. Eu tenho um skill, speech to text, eu entendo esse áudio, pego o texto dele. O que que eu vou fazer? Vou lá no Salesforce, atualizo uma oportunidade, depois mando e-mail. Isso tudo através de uma experiência que eu não vou precisar entrar mais. Outro caso que é emblemático também aqui em vendas, o pessoal fala, quando eu faço uma viagem, eu tenho que fazer a conciliação, eu tenho que mandar os PDFs, aquela coisa toda, gastar muito tempo. Meu trabalho realmente não é para vender, não é falar com o cliente, não é estar aqui falando com vocês, porque eu gasto tempo com outros sistemas. Não faz sentido. Logística. Até emenda logística, eu acho que tem um caso que é de compras. A gente colocou o Orchestrate aqui na área de compras. Gente, para isso, eu só queria pedir um mouse. Só queria pedir um teclado a mais. Era muitos sistemas. Seja sistemas antigos, sistemas mais legados, sistemas web. Era muita confusão. Passava por muita gente. A gente colocou o Orchestrate 50 mil horas de time saving no piloto que a gente rodou. A gente rodou com RH. O Orchestrate surgiu, né, até o nosso primeiro piloto no Orchestrate foi na área de consultoria, porque pedir às vezes o gerente só queria promover uma pessoa. Coitado, eu tinha que penar, falar com várias pessoas. Era um ciclo de 3 meses. A gente colocou o Orchestrate 12 mil horas de time saving só em um trimestre, só na área de consultoria nos Estados Unidos. E agora a gente vai expandir para o mundo todo. A gente está falando muito com o time de finanças, né? Eu quero fazer meu forecast, né? Identificar a minha previsão. Tudo bem, eu entendo um site que a IA deu. O que que eu quero executar essa ação? Então a IA fala assim, olha, Matheus, seria interessante você reduzir, eu acho que o consumo de cloud, reduzir alguma parte da sua empresa. Eu quero agora falar assim, tudo bem, então execute essa ação para mim. Essa é a nossa ideia. Então, entre vários, e aqui, gente, só são alguns exemplos, a gente tem vários outros. A ideia é, tem um processo de negócio, eu consigo identificar, eu consigo passar os skills por Orchestrate, eu consigo fazer. Tá bom? Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Eu vou até já comentando entre eles por área, né? Eu acho que nosso mais emblemático, com certeza, foi nosso caso de RH. Então, eu tenho um pouco mais de material um pouco mais para frente, a gente chama ele de esquitear. A gente colocou RH agora, antigamente tinha que ligar, mandar e-mail, esperar. Às vezes eu queria só atualizar o valor do meu vale de transporte. Super difícil. Agora, de fato, eu tenho um poder e eu converso com a que ela executa para mim. Alguns casos públicos eu consegui trazer aqui do Orchestrate para vocês. Então, vamos em RH, já tem vários. O caso da IBM que eu comentei, 12 mil horas de time save. Esses são clientes externos que a gente já está rodando ele. A gente colocou em TI. Eu quero trocar uma senha, eu quero executar alguma coisa. Abrir um suporte, algum sistema está fora. Executo direto uma conversa, né? A área de compras, comentei com vocês, 50 mil horas de time save usando o Orchestrator. Esquece vários sistemas, uma única conversa, né? A gente colocou atendimento ao cliente. E aqui atendimento ao cliente tem vários, né? A gente tem casos, referência aí, TIM, Fleury, Magalu, né? A gente colocou no Sicredi, a gente fez um piloto, né, da produção de AI gerativa, que é escrito aumentar a retenção de chamadas 12% em um único momento, só colocando a parte da IA gerativa. E aí eu já está avançando para, de fato, eles falar sobre a questão de mais automações. A URA da TIM usa o Watson, então a gente queria aumentar aí 70% hoje. Esse slide está até desatualizado, se não me engano, o número está por volta de 90%. Já usando a URA, novamente, speech to text eu entendo, faço, ele responde, mas não só responde, ele transaciona. Tem a Magalu, né, nosso grande caso de referência, Fleury, aqui a Marina, da Toque Marine. A gente tem a Volkswagen, inclusive, também fez para o manual cognitivo, também um super caso de referência. A gente rodou aí na BRF, Equatorial Energia, Equatorial é um caso interessante, que a gente, para essa parte de AI generativa. Eu lembro que eu fui lá em São Luís, e o pessoal da Equatorial falou assim, Matheus, tipo, tem que entender que assim, o Brasil é muito grande, e a gente tem que entender que cada área é importante. Então, aqui pra gente, aqui de São Luís, é importante que a IA, ela entenda nosso sotaque, o sotaque aqui dos estados do Nordeste. Então, é importante que eu faça uma IA que ela consiga entender, desde a URO até no jeito de falar. Ao mesmo tempo, quando eu estava indo lá em Porto Alegre, o pessoal tem outro dialeto. Eu lembro que eu brincava e falei assim, gente, o que que é bar, né? Vocês falam muito bar. É uma tradução? Tem algum significado? Ao mesmo tempo que aqui no Rio eu falo outras coisas. Então, como a gente faz? Eu lembro que ontem eu estava aqui no evento, no AI Forum, foi o maior evento aqui da IBM aqui no país, junto com a Exame, e aí eu gostei muito, que eu vi muito isso, que é o próximo passo da IA, além de informacionar e transacionar, é estar personalizado. E é isso que a gente quer com o Orchestrate. Então, ela entende a realidade do Matheus. Então, eu, como por exemplo, um correntista de um banco, eu tenho meu perfil. Eu quero que ela já entenda e converse com. Não quero que ela fale genericamente comigo. Eu quero que ela já entenda
a minha situação. E ela realmente converse conforme o meu, não só dialeto, mas minha realidade. Então, a gente tem aqui um outro caso também, Guru de RH, que é um bot no Telegram que a gente já consegue também fazer. É, adicionar OCR, adicionar outros motores de automação junto com IA. A gente tem o Matheus, WhatsApp. Oi, uma pergunta aqui, o Matheus Lopes claro. perguntou aí se o assistente pode ser disponibilizado em quais canais, intranet, Teams, Slack. E antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer um resumão aqui do que você está dizendo. Então, é como se fosse uma ferramenta, uma interface única, que orquestra de uma forma simples, seja por vídeo, seja por voz, desculpa, seja por voz, seja por texto, a execução das atividades do dia a dia e trabalha por trás, fazendo toda a execução do que eu preciso, sempre respeitando as regras de alçadas e segurança dos sistemas legados, né, dos sistemas que estão rodando em background também. Então, seria isso, certo? Exatamente. Eu vou mostrar, inclusive, aqui na prática, e para o meu xará aí, o Matheus, é para qualquer lugar, Matheus. Então, assim, inclusive, esse é o pitch. Eu vou mostrar para vocês. O Orchestrate já é uma tela única. Quando a gente começou, ele falou assim, ó, esquece várias telas, vários sistemas, um único lugar. E agora eu falo para você, para que tu vai entrar na tela do Orchestrate? Onde você trabalha? Onde o seu time trabalha? Você trabalha no Teams? O Orchestrate vai estar no Teams. Você vai conversar dele como fosse um outro funcionário. Imagina que a gente aqui usa Teams, então eu vou falar com a Grazi, eu mando o Teams para ela. Então eu vou mandar um Teams para o Orchestrate e falar, Orchestrate, como é que tá aquele relatório? Executa aquele relatório lá para mim e manda lá para a Grazi. Ele vai lá, sabe? E outra coisa, hoje a gente começou com uma parte de chat, de conversa, mas já posso adiantar para vocês, ainda esse ano a gente vai lançar via eventos. Então, por exemplo, eu quero que toda vez que, por exemplo, uma oportunidade de mudar de status lá no Salesforce, ele faça alguma ação consigo. Pô, Matheus, tenho que mandar um relatório para o meu chefe todo dia, toda segunda, 9 horas da manhã. Tudo bem, eu vou conseguir schedular a execução de skills, tá? Mas, gente, ó, esse é só o caso de RH, e aí eu vou deixar de falar e vamos para a parte mais prática, que é a parte que eu gosto. Então, só o caso de RH aqui, como eu falei para vocês, aqui internamente a gente já usa isso, tá? Então, assim, e aqui são os números que eu consegui trazer para vocês. Então, assim, de fato, eu acho que a gente tem uma retenção enorme, de quase 94%, já usando o nosso AskTR. Outros casos de referências, que a gente tem também, Omnichannel. Opa, eu acho que aqui o áudio aqui. Mas, enfim, vamos para a parte da demo, que é a parte que eu mais gosto. Então vai minha tela certinho? Tá me Sim, confirma? Matheus. Sim. Sim? Perfeito. Então, gente, essa que é a telinha do Orchestrate. Um único lugar. Que o usuário ele vai ter um chat, que ele vai conseguir conversar, mas principalmente, lembra que eu falei que a gente tem mais de 1.000 skills já prontos? Aqui a gente tem um catálogo que eu chamo quase um catálogo de produtividade. Aqui a nossa ideia é, de fato, desde o primeiro dia, você já tem acesso a várias coisas. Eu lembro quando eu fiz o lançamento do Orchestrate aqui no país, foi em novembro do ano passado, se não me engano, a gente tinha 200 skills. Hoje a gente tem mais de 1.300 e a ideia é a cada 15 dias lança nova versão do Orchestrate. E assim, é difícil, o Orchestrate está sendo o maior produto, né? Então assim, a cada 15 dias lança novas coisas, eu vou mostrar para vocês, inclusive, acho que a versão que ninguém viu ainda, porque foi lançada agora na segunda. Vários skills prontos, e a ideia aqui é, a gente como IBM está dando para vocês, falar assim, ó, não se preocupem. Então, aqui eu já tenho vários aplicativos e ferramentas de mercado. Box, Candle, DocSign, GitHub, Gmail, o IBM Cos, Gira, Outlook, OneDrive, Power BI. E aqui eu já começo, o pessoal deve, às vezes quer me matar, mas eu falo Orchestrate agnóstico. Porque o trabalho é agnóstico, gente. Você não usa só uma ferramenta, você usa várias. Então, seja Amazon, Microsoft, Google, o que for você tem, a gente consegue conectar. Então aqui eu já tenho pronto várias coisas. Outlook, Power BI, SharePoint, Teams, Salesforce, ServiceNow, Slack, Trello, o próprio Watson X. Tá vendo esse verdinho aqui? Esse verdinho é porque eu já botei minhas credenciais. Então posso ser o credencial, dependendo de cada sistema. Um sistema pode ser usuário senha, outro sistema pode ser uma API key. Tudo bem. E o que é um skill, Matheus? Por exemplo, vou vir aqui, ó. Vamos ver na Salesforce. Eu dei o exemplo da Salesforce, eu sempre brinco que se eu estiver um dia falando com o pessoal da Salesforce, eu tenho que mudar meu exemplo. Eu sempre dou ele de exemplo, porque eu lembro do meu curso que vai de 30 horas. Tem mais de 85 skills aqui já prontos. O que eu quero? Por exemplo, eu quero criar uma conta aqui na Salesforce, eu aperto Add Skill. Posso usar. Gente, se isso no fundo é um RPA, se é API, eu como usuário me importa? Não importa. Eu só quero usar. Eu só quero estar no chat e conversar e alguém fez para mim. Eu lembro que um cliente falou assim: Nossa, parece mágico. Mas eu falei: Para o usuário a ideia é essa, ele não precisa saber como foi feito. A gente disponibilizou. Então, assim, já está pronto. Esse, inclusive, são da IBM. É gente IBM falando assim: ó, já está pronto desde o primeiro momento.
Entrou, vocês instanciaram o Orchestrate, já tem isso pronto. É nossa disponibilidade. Então, tem várias ferramentas de mercado. Vou até continuar aqui, as outras que, além de qual que eu já tenho conectado. Então, o Workday, quando eu falo com o pessoal de RH, né? Olha, o pessoal fala assim, nossa, eu tenho que entrar em várias telas no Workday. SAP, então... Fala, realmente esse trabalho tem que ser isso? Não tem. Então, o Workday eu já consigo conectar aqui, fazer várias demos de RH. Então, aqui, ó, AWS, Amazon S3, SN, SQS, Anaplan, Asana, Matheus, Microsoft. o Opa, Herbert perguntou se tem integração com a DP. vou chegar lá, inclusive eu entendo essa questão da DP. Aguenta aí essa daí, que eu vou usar isso como exemplo. Então, assim, temos aqui, ó, Microsoft, Azure, Bamboo RH, Coupa, Dropbox, Eventbrite, GitLab, Google Cloud, Insightly, Marketo, Monday.com, Microsoft 360, OneDrive to Do, Oracle EBS, Salesforce, Shop. Tô até cansado de falar. Twilio, enfim, Zendesk, várias coisas. Esses aqui já são prontos nossos, mas aí pegando o teu ponto. Ah, Tem a Matheus, DP e perguntaram de sênior também, tá? Incrementando aqui, porque a galera tá perguntando, eu já vou passando ótima para você, tá? pergunta, ótima pergunta. Inclusive, eu já falei com o pessoal da Senior, tá? Para a gente fazer, inclusive, aí um bem bolado. Por exemplo, hoje você fala assim, pô, Matheus, eu quero usar a Senior, quero usar a DP, né? Inclusive a DP faz todo sentido estar conectando aí com o Workday. Eu falo assim, pô, aí você fala assim, pô, Matheus, não tem no catálogo, né? Não tá pronto. Eu falo, ó, mas aqui que a gente brinca, gente. Esse catálogo, a gente como IBM já dando para você desde o primeiro dia já tá pronto. Mas eu falo assim, pô, Matheus, eu preciso conectar com a DP, com a Senior. Eu preciso conectar com um sistema interno que eu tenho aqui. Aqui que a gente brinca. O usuário do Orchestrate, ele tem um chat e ele tem um catálogo, tá? Ele usa o catálogo e ele não sabe como foi feito. Um outro perfil de usuário que ele chama de builder, é quem coloca skills, tá? E essa pessoa que coloca skills, então lembrando, o usuário tem lá o chat, ele conversa com o Orchestrate e ele usa o catálogo, não sabe como foi feito. O builder, ele é o tipo de pessoa que coloca skills. Então você, por exemplo, como pessoal de TI, lembra que eu falei que os experts de assunto? Então talvez aquela pessoa de RH que entenda, que tem sabe como usar essa conexão, ele vai vir aqui e falar assim, eu quero adicionar um skill lá para o meu catálogo. Então agora eu vou incrementar meu catálogo. E aqui, gente, eu posso vir aqui. Uma curiosidade, hoje o país, né, o Brasil, é o terceiro país no mundo que mais usa APIs. A gente perde para a Índia. Eu já participei de alguns hackathons com indianos, assim, só ganhei uma vez. É difícil ganhar dos indianos, entende? Né? Mas, assim, a gente tenta. A gente só perde para indiano e Estados Unidos. Todo o resto, China, Europa, o que for, a gente ganha. Então, APIs. Quer conectar uma API? Só precisa do OpenAPI. Então, eu venho aqui, ó. Ó, tá aqui uma demo, por exemplo, aqui, ó, o Watson X. Um único arquivo, o OpenAPI, eu coloco o OpenAPI dele, ele valida o formato, ou seja, está na versão OpenAPI, geralmente a gente trabalha da 3.0 em diante, para quem não for técnico, né? O OpenAPI é um formato, tá? É um único arquivo que está formatando para usar algum código que chama de API já pronta. Ou ele valida, opa, esse OpenAPI está validado, está verdinho, eu posso continuar. Se não, ele fala assim, olha, tá faltando uma configuração, ele vai indicando para você essa concepção. E você, inclusive, pode criar o OpenAPI aqui dentro, tá? Aí tem uma parte experimental que é um builder que você cria drag and drop em um OpenAPI, tá? Mas aí, beleza, já tem um OpenAPI, dá um next aqui. O que acontece, gente? Cada endpoint, falando tecnicamente, cada endpoint do meu OpenAPI vira um skill. Então, Matheus, eu tenho uma ferramenta interna, eu tenho uma sênior aqui, eu tenho 30 ações que eu poderia fazer, mas óbvio que talvez não quero disponibilizar todas. Me passa um OpenAPI com 2 endpoints, com o que você quiser. Cada endpoint, eu seleciono, eu consigo adicionar. Ou seja, no momento que eu fizer isso, ele vai aparecer lá no meu catálogo, meu usuário vai poder usar, tá bom? E aí aqui o que a gente vai fazer é que chama de enhance, né? Que eu vou poder falar assim, qual o nome que eu quero, a logo que eu quero, eu vou especificar um pouco mais. Mas aí você vai falar assim, pô, Matheus, legal, né? Eu sou uma pessoa API first, né? Amo API. Mas sabe que a realidade, eu acho que o pessoal deveria falar, concordar comigo. Nem tudo é API, né? A gente sabe que o mundo, né? O mundo de verdade não é assim. Então, justamente como orquestrante, a gente falou o seguinte, tá bom, a gente se conecta com via API, a gente imagina que o mundo vai caminhar muito para isso, mas se não for API, tudo bem. Eu consigo conectar aqui, desde um ODM, que o pessoal tenha, um workflow como serviço, novamente sou agnóstico, né? Eu consigo conectar com o iPath, se você tiver, eu consigo conectar com o IBM RPA. Então, eu já tenho IBM RPA, eu já tenho o iPath, já tenho um serviço, eu consigo vir aqui e, gente, só colocar as credenciais, tá? Eu coloco as credenciais, ele consegue. E aí, o robô, cada script do robô vira um skill, tá? E aqui, gente, entra um ponto que é para ganhar mercado, tá? No Orchestrate,
né? Ainda mais por esse momento que a gente está e realmente apostando que a gente sabe que o mercado é muito grande, a demanda está muito forte para isso. Para garantir que eu conecto qualquer coisa, tá? OpenAPI para APIs, não tendo API, IBM RPA. Todo IBM RPA chamado pelo Orchestrate sem custo de licença. Isso é forte, isso é grande, eu sei, mas aqui é para ganhar mercado, tá? Então, assim, o que a gente acredita muito nesse produto, porque de fato a gente quer colocar o Orchestrate em tudo que é lugar. Mas aí, ó, vamos lá, vamos voltar aqui à realidade, o dia a dia, né? Eu lembro que eu falei sobre os skills. Os skills são ações granulares. Enviar e-mail, puxar um relatório do Salesforce, né? Marcar uma reunião. Mas, convenhamos, ninguém faz isso no dia a dia, né? Eu não vou chegar assim para a Grazi e falar assim, Grazi, entra na Salesforce, vamos ver os clientes que a gente falou nos últimos 3 meses. Aí eu vou esperar ela pegar. Aí depois eu vou falar assim, pô, Grazi, então, vamos marcar reunião para semana que vem? Ela marca a reunião. Depois, pô, Grazi, vamos marcar aí. Manda e-mail avisando. Ninguém faz isso. Eu vou chegar para a Grazi e falar, Grazi, vamos analisar os clientes que a gente não falou nos últimos 3 meses, já manda e-mail e marca a reunião para semana que vem. Aí a gente cria um fluxo, um processo. Então, para isso, a gente chama de skill flow. Aqui no Skill Flow, gente, novamente, o Builder é uma experiência low code. Então, eu falo assim, olha, meu processo, eu vou dar aqui um nome para ele, por exemplo, ó, Demo via Flow. Aí, lembrando, tá vendo? Esse é o preview que vai estar lá no catálogo. O nome, eu posso botar aqui uma logo, a descrição que vai aparecer, né? Tudo mais que eu posso botar lá. E aí, aqui, eu vou falar o seguinte, olha, o meu processo acontece o seguinte, ó. Eu vou começar, eu vou falar o seguinte, ó. Deixa eu pensar uma aqui. Ah, já sei. Eu vou vir aqui no box, uma parte compartilhada, né? Que eu tenha, e vou, por exemplo, listar os arquivos que tem uma parte compartilhada, tá? Aí, beleza, eu vou falar que o usuário selecionou um arquivo. Eu quero pegar esse arquivo. Então, eu venho aqui e falo assim: agora eu quero pegar o conteúdo desse arquivo, tá? Mas como é que eu limpo essas coisas? Simples assim, ó. Eu falo assim: o conteúdo, o arquivo que vai ser selecionado vai ser o ID selecionado aqui na lista. Então, o usuário vai clicar, eu pego esse ID, passo para esse skill. Tecnicamente falando, eu estou passando os parâmetros, né, ou para o RPA ou para a API. Então, input, processamento, output. É assim que a gente trabalha, tá? Então, por exemplo, eu quero mandar agora para uma IA generativa para sumarizar. Tudo bem. Então, eu posso vir aqui. Lembrando, óbvio, estou botando aqui o watsonx, porque particularmente a gente, eu acredito que tem muito valor. Eu acho que hoje realmente é melhor que a gente tem em relação, principalmente, governança, direitos autorais e tudo mais, mas se você tem outra, gente, à vontade, gera o OpenAPI do sua AI generativa e ela vira um skill. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero mandar para minha AI generativa? Tudo bem. Eu falo assim, o input da minha AI generativa vai ser o conteúdo do arquivo. Linkei. 3 skills, low code. Vamos ver se na prática é bem melhor? Então vamos lá. Enquanto isso, até aqui, alguma outra pergunta que eu não consigo ver o chat? Só para saber. Não, não tem outra Não? pergunta. Então, só para deixar Matheus, claro. se eu Ah, quisesse pode. espetar ali uma outra plataforma de RPA, e que eu não vou trabalhar com API, que eu vou colocar credenciais ali, hoje está fechado em UiPath e IBM, ou como que eu linkaria outra? Hoje nativo a gente tem o iPath e BMRPA, tá? Para as outras eu recomendaria via API, tá? A gente tem um roadmap, tá? Para outras plataformas também. É que eu só não gostaria de falar porque assim, é um roadmap ainda não externo e o time de produto está fazendo. Mas eu Claro. converso bastante com eles. Então nossa ideia, inclusive, é conectar com outras. Porque igual você falou, tá, Otávio? Eu acho que assim, a realidade a gente sabe, assim como o IBM acredita, e eu acho que não só acredita, é uma realidade hoje, que o mundo é hybrid cloud, que a gente tem vários clouds, para IA e para robôs também, sabe? Eu acho que assim, até IA, ontem a gente falou muito, né, no AI Fora sobre isso. IA, ainda mais porque o modelo de IA surge de novo, como surgia biblioteca JavaScript antigamente, né? Cada semana tem um novo modelo, um que é melhor que o outro, é Mistral, é Llama, né, Granite, é GPT, o que for. O que eu acho que realmente importa para negócio? Você fala assim, tá bom, para esse caso de RH, o Mixtral funciona muito bem, então vou dar com o Mixtral. Para esse outro, o Llama talvez funcione melhor, o Granite da IBM funciona melhor, o GPT, o que for. Então, a gente realmente, como orquestrante, acredita que o trabalho é agnóstico, então tem que conectar com as coisas, tá? Democratiza, né? Fica bem democrático. E fora o seguinte, e aí é outro ponto que eu acho que eu acredito muito nisso. Assim, eu não tenho concorrente. Porque, para você falar assim, pô, Matheus, eu tenho um GPT aqui dentro de casa.
Tudo bem. O GPT para mim é um skill. Eu não estou competindo com ele. Eu consigo usar o GPT que você tenha, um outro AI. Eu consigo usar um Automation Aware que você tem, o iPath, o IBM RPA, o que for, mas principalmente aqui a graça é mudar a experiência. Vamos ver aqui na prática, gente. Ó. Vou falar assim, Watson, analisar incidente do ServiceNow. Repara que a experiência aqui como usuário, eu falei com ele, eu vou explicar o que está acontecendo, mas repare que o usuário ele não precisa saber. Eu estou indo agora via API no ServiceNow. Eu quero analisar os incidentes que estão abertos nesse momento, tá? Opa, tem um incidente aqui aberto. Eu vou selecionar esse incidente e vou continuar trabalhando com ele. Ou seja, lembra que eu falei que eu pego o contexto? Eu peguei o contexto, ou seja, já fui no ServiceNow, peguei as informações que tinha. Guardei as informações. Aqui, ó. Agora eu peguei o título daquele incidente e eu falo o seguinte, eu vou mandar para o motor de decisão e falar assim, tá bom, baseado nessa descrição, me fala se tem alguma issue no Gira que o time de desenvolvimento está trabalhando, por exemplo, né? Isso é uma demo que eu fiz para o pessoal de TI, que eles pediram. Então, assim, aqui eu já fui. ServiceNow, estou indo no motor de decisão. Opa, eu tenho uma issue aqui do Gira. Inclusive, eu vou abrir só para vocês. Só para mostrar para vocês. Tá vendo? Aqui eu tenho aqui é uma issue, já está feito, beleza, mas eu nem precisava dela. Abri ela. Mas vamos voltar aqui para o Orchestrate. Ele já analisou, achou uma issue. Realmente, faz sentido. A API do banco de dados está fora do ar, tem uma que precisava atualizar o Python, beleza. Então eu falo assim, já que eu já identifiquei, o time de desenvolvimento já fez, eu vou criar o pull request no GitHub. Então agora, eu vou ver o seguinte, eu vou pedir para a AI criar o pull request para mim. Então, eu falo assim, haja como desenvolvedor, escreva um pull request de um código em português, sabe? Escreva em parágrafo, ó, o PR de um erro da API. Eu poderia ter omitido, tá, gente? Só estou mostrando para vocês o que está acontecendo para também do nada eu criar várias coisas aqui. Mas eu poderia ter omitido, inclusive. Agora eu estou indo no WhatsApp. Temperatura, top K, top Q, termos técnicos. Eu, como usuário, preciso saber. Me importa isso? Não importa. Sabe? Eu, como quem o builder, eu selecionei, o melhor modelo pode ser o Llama, pode ser o Granite, tudo bem. Ó, gerou, precisar de desenvolvedores, ó, meu nome é Matheus, sou um desenvolvedor júnior, estou escrevendo por request, lá. Mas lembra que eu falei que eu sou uma IA que não só dá informação, ela executa? Então, baseado nesse texto, eu vou criar o pull request no GitHub. Então, eu falo assim, olha, eu quero que você passe o código de dev para mim, esse é o título, nesse repositório, nessa organização. Vou dar um apply. Agora eu estou indo no GitHub e pedindo para ele criar o pull request. Então, assim, lembrando, eu já fui ServiceNow, Gira, motor de decisão, Gira, fui no Watson X, GitHub, e ainda vou fazer o seguinte, vou mandar um Slack pro pessoal, aqui na IBM a gente usa Slack, pode ver se tinha, tá, gente? Vou mandar pro pessoal e falar assim, gente, ó, alguém aceita meu PR aí, né, que tá aberto? Então, ó, vamos ver aqui, deixa eu só minimizar que o Zoom tá aqui na minha frente, não consigo ver as minhas abas. Estão aqui abertas. Deixa eu só vir pra cá. Deixa eu fechar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Na prática. Deixa eu entrar aqui no Slack. Opa, recebi agora, 9h43. Olá, Matheus, novo PR para você revisar. Vamos clicar aqui. Tem um PR, foi aberto agora. E o texto da minha AI foi usada para criar o pull request. Eu não precisei entrar em outro site, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu juntei e coloquei AI generativa no meio do processo. Tem um pull request criado. Beleza, gente. Isso aqui eu acho que já é irado, mas lembra que eu falei que o futuro, mas não o futuro do trabalho, o presente é composto de 3 partes? O Orchestrate, ele é composto de skills, automação e AI. Eu só mostrei para vocês a parte de skills. Dentro do Orchestrate, eu tenho um motor de automações. Eu consigo criar automações dentro dele. Então, aqui, eu consigo falar assim, tá bom, Matheus, dentro do meu processo, por exemplo, eu tinha um motor de decisão. Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó, eu quero criar um novo componente. Eu tenho aqui dentro motor de decisão, motor de regra, eu posso conectar um machine learning. O que que isso vira, gente? Um skill. Que eu posso botar lá no meu skill flow, virar um skill para o usuário usar. Pô, Matheus, eu preciso criar um workflow, meu gerente precisa aprovar. Tudo bem. Ele vai receber uma tarefa aqui, uma task, ele vai aprovar. Uma vez que o gerente aprove, aí eu consigo botar vaga. Eu faço muita demo para geração de vaga. Eu crio a vaga aqui, beleza, vou lá e crio no Workday. Mas, Matheus, não pode criar direto. O meu gerente tem que aprovar. Tudo bem, eu crio um workflow, meu gerente aprova, uma vez que ele aprove, aí eu vou lá e continuo e gera o meu processo. Pô, Matheus, eu quero fazer aqui, por exemplo, ó, um prompt lab. Eu já tenho um prompt lab aqui criado. Eu posso criar o prompt lab, botar as variáveis, selecionar os modelos que eu quiser, Granite, Llama, Mixtral, isso já vira um skill. Além disso, então, assim, temos um catálogo de produtividade que eu consigo conectar OpenAPI, RPA, Skill Flow, fazer o que for, motor de decisão, workflow, prompt lab, numa parte de automação, e eu também tenho nosso assistente, AI Assistant. Eu só não sei se eu vou precisar conectar, porque minha sessão talvez caiu. Vamos só confirmar aqui. Acho que não, mas
caiu. Deixa eu só logar aqui. Deixa eu voltar aqui. A inflação caiu. Sempre na hora da demo, né? Sempre vai cair. Vou entrar agora que já estou logado. Então, relembrando, skills, automação, e aqui é onde o meu xará me perguntou: Ô, Matheus, eu quero estar em qualquer lugar, no intranet, no WhatsApp, no que for. Tudo bem. Então, por exemplo, aqui eu crio Assistant, então, para quem conhece Produz IBM, o watsonx Assistant, né? A gente embarcou o Assistant dentro do Orchestrate, porque aqui eu consigo ver toda a minha arquitetura do meu assistente. Eu consigo fazer coisas zeradas, vou mostrar para vocês. Eu consigo vir aqui, por exemplo, baseado em LLM, eu consigo já conectar, por exemplo, um Elasticsearch, um Discover, um banco vetorial para já fazer RAG nativo. Então, já, porque o pessoal está pedindo muito isso, consigo aqui botar as instruções no meu prompt, fazer direto, e aqui eu já crio, de fato, um assistant. Eu consigo vir aqui, a parte que eu mais gosto, é fazer isso daqui, ó. New Action. Eu consigo criar actions, né, que a gente chama normais, via AI. Isso daqui, para mim, é sensacional. Eu consigo selecionar um modelo, Granite, Llama, Mixture, o que for. Eu coloco aqui o knowledge, o conhecimento, ou seja, 10 mil caracteres. Então, o pessoal, geralmente, hoje, muitos clientes pedem para a gente fazer RAG, né? Eu tenho aqui meu PDF, eu boto aqui num banco, você analisa e responde. Eu vou falar para você, para que tu ainda precisa de outro banco? Pega o texto desse negócio, se for até 10 mil caracteres, tu joga o texto aqui direto, eu já consigo colocar o prompt, o teu knowledge e responder usando o modelo. Ou seja, aqui eu estou fazendo, pegando o modelo, customizando ele, baseado no teu conhecimento e rodando, sem precisar treinar a IA, direto com sua base de conhecimento. E, para mim, a parte mais sensacional, eu consigo vir e linkar com meus skills. Sabe todos os meus skills lá que eu tenho ali? Lá no Orchestrate, eu consigo vir aqui, adicionar no meu Assistant, ou seja, lembra aquela promessa que eu fiz? Eu consigo responder dúvidas, RAG, o que for, tirar dúvida do pessoal, e ao mesmo tempo, no mesmo assistente, eu consigo responder e transacionar. Então, eu vou conseguir marcar férias, eu vou conseguir criar um incidente, chamar um skill flow que eu tenha. Tudo isso direto, e aqui, gente, as integrações em vários lugares. Hoje já temos integração com SMS, Slack, Teams. Eu me pergunto se algum cliente ainda usa Messenger do Facebook, mas não sei. Eu não, ou atualmente eu não tenho essa informação. WhatsApp via Twitter, o Genesis Bot. Vai vir agora no próximo trimestre a parte de voz. A gente, além de LLM, a gente vai ter o LSM, Large Speech Model. Inclusive, já vem, inclusive, com português, tá? Então, a parte toda de URA. Então, eu vou conseguir fazer desde a URA. Então, atendimento ao cliente lá na ponta, um chatbot para ele que ele pode transacionar, eu consigo botar dentro de casa. Eu lembro que eu fui fazer um cliente que ele falou assim, não, eu quero trabalhar o N1, N2, N3. Eu falei, tudo bem. N1 Orchestrate, faço via URA, o cliente liga para você, eu consigo fazer. O N2, via aqui Teams, eu vou lá dentro do Teams, o cara do N2 vai lá, base de conhecimento, transacionar várias coisas, beleza. N3, eu consigo conectar com sistemas lá dele, de log, de transações, de ambiente, para subir uma máquina a mais, sem problema. Tudo isso na mesma plataforma. Matheus, Gente, tem eu duas acho que eu passei do perguntas tempo. aqui. Deixa Tem eu... duas perguntas aqui para você. Uma mais técnica aqui, o Matheus tá falando, Matheus S. Existe alguma forma para avaliar as métricas de qualidade, acurácia das skills criadas pelo usuário? E Das aí tem uma skills. segunda pergunta. Ele retorna imagens, por exemplo, de manuais? Então, Boa. é o Herbert que perguntou. Então, se você puder falar sobre isso e fazer até uma demonstração, eu acho que é legal. Tá, não, perfeito. Ó, então vamos lá, Matheus. Existe uma forma de avaliar as métricas de qualidade. Tá, hoje, assim, o que a gente já tem hoje disponível no Orchestrate, eu consigo avaliar as métricas sobre, inclusive, produtividade, quanto time save você já está gerado pelo uso de skills, eu consigo selecionar quem vai usar cada skill, então fazer uma governança entre eles, inclusive eu tenho skills que são pessoais, skills de time, sabe? Eu consigo setar, por exemplo, esses skills vão estar disponíveis para o time de finanças, esses skills vão estar disponíveis para o time de RH, eu consigo fazer essa governança, tá? E a qualidade dos skills, aí o que a gente acredita, tá? Lembra que o usuário ele vai usar o Orchestrate, seja pelo site do Orchestrate, seja dentro do Teams, seja no WhatsApp, o que for.
quem coloca skills é o builder. Então, no Orchestrate tem no mínimo 3 usuários. O usuário normal, builder, que ele coloca skills, e tem um admin, que ele adiciona o usuário e faz essas métricas e tudo mais. Então, assim, eu imagino que a tua pergunta é sobre a qualidade dos skills que o builder está colocando. Se eu entendi correto, tá? Se quiser abrir o microfone, o Matheus que fez a pergunta, só perguntar aí, tá? Fica à vontade. Tá, não, perfeito. Então, assim, hoje, o que que a gente realmente já está vendo, tá? E tem cliente, inclusive, nessa linha. Hoje a qualidade a gente mede sobre integrações. Então, quando você coloca um skill, eu consigo fazer teste dele, security, treinamento, tudo direto via Orchestrate. Então, ele vai... Aqui, a gente como plataforma, tá? E aí, sendo bem aberto. Como plataforma, eu consigo validar a sua segurança, input, output, configuração, se o skill está rodando. Mas assim, eu não consigo validar, se for, ainda mais se for uma API interna sua, se ela de fato está fazendo o que ela deveria fazer. E é por isso que a gente tem perfis diferentes. Então a gente acredita que assim, o builder é quem de fato já detém, tipo, o time de TI que já tem acesso, né? Ele, em vez de colocar e criar uma nova solução, ele vai vir aqui e falar assim: disponibiliza a minha API, que já está rodando, já está validada, e integra aqui no Orchestrate. Tá? É o que a gente acredita. Mas, assim, é uma ótima ideia. Vou, inclusive, amadurecer um pouco mais, ver se eu time de produto. Oi? Acho que alguém. Só Ah, abrir o joia. Não, tem aqui o microfone. Era essa a minha dúvida mesmo, tá? Eu Eu entendi adorei a tua, a eu adorei a tua função do... pergunta. É porque, assim, pra gente acredita que, por exemplo, o usuário não vai colocar direto, vai ser o builder, que tem, já Isso, minha detém dúvida esses era skills. justamente nessa parte do builder ali, de quando ele adiciona uma, se já tinha alguma coisa integrada para fazer essa avaliação como um Hoje todo. a gente tem testes de APIs, né? Eu consigo testar o Uhum. endpoint, e eu faço desde o input ao output, mas eu não consigo saber se de fato ela faz, porque pode ser qualquer coisa, Sim, tá? sim, Mas eu sim. adorei tua provocação, porque eu sei que a gente vai ter algumas partes agora, inclusive nesse próximo trimestre, que é pedir para a AI criar algumas automações de forma de linguagem natural. Eu vou falar com o time de produto se tem alguma coisa no roadmap, tá? Eu volto, eu gostei da tua provocação, Tá joia, muito obrigado. tá? E o Eu Herbert agradeço. perguntou se retorna imagens, por exemplo, Pode. de manuais, se você puder falar sobre Pode isso. voltar imagens de manuais, sim, isso aí já, inclusive, já fez, tá? Eu consigo ler imagens de manuais, e o que a gente quer, inclusive, é que a integração com a Microsoft foi recente, tá? Por isso acabou de adicionar o Power BI. O que eu imagino, inclusive, eu estava até num cliente falando sobre isso. Imagina, ele falou assim, não, que eu tenho aqui, eu tenho que criar uns dashboards aqui para os meus diretores, né? Sei que o pessoal ama dashboard, tal. Aí eu falei assim, tá bom, interessante. Imagina tá dando uma apresentação com o teu diretor, aí tem os dashboards. Aí eu falei assim, pô, entendi, então eu tenho que aumentar o investimento nessa área. Aí imagina que você, no mesmo dashboard, eu aqui no Orchestrate falo assim, por exemplo, é porque eu acho que na minha cabeça vai funcionar mais em TI, não sei, mas aumentar o custo de propaganda lá na plataforma da Google. Eu consigo, se tiver uma API, eu consigo executar. Eu consigo subir mais VMs, eu consigo executar. Então eu falei para eles, a provocação geralmente quando a gente fala muito sobre BI, dashboard, a gente quer um insight. Eu falei, agora você pode executar o insight. Eu falo assim, olha, baseado nos teus dados aqui, eu acho que você poderia tomar essas 3 ações. Eu falo, pô, legal, eu quero executar a primeira. E ele executa. Ele não só te fala o insight, eu acho que assim, a ideia legal do Orchestrate, eu acho que, gente, é abrir a cabeça. E vocês repararam, a ideia do Orchestrate é criar assistente de AI para qualquer coisa. Conecto para os sistemas, eu dou essa liberdade para o usuário. Então, o céu é o limite. Minha provocação para vocês é o que a gente pode colocar IA para trabalhar. É essa a nossa provocação. Então a gente criou uma plataforma agnóstica. Você viu, né? O pessoal estava comentando aqui. Como IBM, eu acho que nunca vi isso, eu adorei. Inclusive, fato curioso, tá? A gente lançou o Orchestrate primeiro na AWS, a gente vai lançar agora na IBM Cloud, porque a gente quis provar que a gente queria uma plataforma agnóstica. Tá? Então, assim, realmente a gente quer onde vocês estão, onde vocês precisam. Tá? Gente, eu acho que o tempo estourou. Estou vendo aqui agora. Eu não sei, Grazi, como é que tá, mas eu acho que eu tinha que ter terminado 10 minutos atrás. Tá no mudo, Grazi? Eu estou no mudo. Não, tá tudo certo, Matheus. A ideia era essa mesmo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer, mas a ideia era a gente mostrar, então, para vocês na prática, né, um pouco dessa possibilidade dessa ferramenta. Robert entrou com mais uma pergunta aqui. Herbert, Opa. desculpe. Como fica a questão de segurança e informações sigilosas? O aprendizado é apenas no meu ambiente? Perfeito, e isso, inclusive, é a nossa maior preocupação como IBM, tá? Os modelos, né,
E aí eu imagino que a sua pergunta seja sobre o treinamento dos modelos para responder, né? Todos os nossos modelos, principalmente o Granite, o diferencial da IBM é o seguinte: eu conheço o time de pesquisa, tá? Eu tenho meu melhor amigo, inclusive, é da área de pesquisa. E eles que, inclusive, fazem os modelos. Como a gente faz? Em vez de eu pegar simplesmente e falar assim, pega todos os dados da internet, né? Aquela coisa toda, depois você processar para New York Times, a gente não quer isso. Então a gente pega dados, o time de legal aqui da IBM, jurídico, eles retiram o material que tem copyright. Então a gente vai, imagina que eu tenho uma massa grande de dados, eu vou retirando problemas de copyright, problemas jurídicos, vieses. Então, eu vou tirando, treino meu modelo, tanto na entrada quanto na saída, e assim, todo o orchestrate. Lembra que eu falei, você escolhe o modelo, eu quero usar o Granite, a base dele, os seus dados, no orchestrate você ganha um tenant, o ambiente é totalmente seu. Os dados são treinados com o modelo é fine-tune, é tunado com seus dados, só você tem acesso, o ambiente é completamente seu, restrito, porque a gente acredita nisso. Porque uma IA para negócios, ela precisa respeitar LGBT, privacidade e tantas outras coisas. Então, por isso que, assim, a conexão, eu conecto com sistemas, mas para a experiência, todo o tuning da IA é usado no seu próprio ambiente, inclusive como a gente como IBM. A gente é tão agressivo nisso que, assim, se você tiver qualquer problema jurídico, você pode voltar com a gente e a gente, inclusive, paga talvez até a questão da conta. Porque a gente realmente acredita que todos os nossos modelos, isso eu estou falando do Granite, tá? Modelo assinado pela IBM. Os outros, a gente tem uma parceria com a Hugging Face. A gente comprou a Red Hat, né? Então, assim, desde que a gente comprou a Red Hat, a gente realmente abraçou o Open muito forte. Tanto é que nosso lema hoje é: o futuro da AI é aberto, é Open. A gente lançou nosso modelo, o Granite, aberto, é open source. Você pode entrar no GitHub agora, baixar o Granite e rodar na tua máquina. Tem que ter o GPU, né? Mas tendo, você consegue inclusive fazer. E hoje a gente até lançou um negócio chamado Struct Lab. A gente acredita tanto no open source, né? Red Hat, inclusive, essa história toda, que a gente fez a parceria com a Hugging Face, a maior plataforma de AI do mundo. Deve ter mais de 330 mil modelos lá prontos. Inclusive, eu conheci o cara que tinha o modelo mais baixado no mundo. É um carioca, né? Ele lançou um modelo para entender o speech text, né? Mas ele fazia uma técnica super diferente, que ele tentava entender o fonema. Ele tinha um modelo mais baixado no mundo, né? Foi reconhecido por vários, a gente fez até um evento aqui no Rio com ele. Ele lançou. A gente você quer usar um modelo open source? Tudo bem. Via Watson X, eu consigo selecionar o modelo da Hugging Face, seleciono e uso ele. Então você pode usar modelos abertos, modelos seus, modelos da IBM, à vontade. E eu acho que o principal é essa composição é porque a gente acredita que ela precisa ser governada, ser transparente. Por exemplo, eu estou numa vaga aqui. Por que eu selecionei um candidato a outra? Eu preciso explicar. Qual o motivo que eu escolhi? Teve viés, não teve? Porque, gente, quando a gente coloca IA para realmente em negócio, a gente precisa ter rastreabilidade. E essa é a nossa ideia. Tá bom? Legal. Então, Obrigada, pessoal. Respeitando aí o tempo de todos, queria fazer aqui algumas colocações finais. A gente sabe que a realidade de cada um de vocês aí, a gente está com pessoas de diversas áreas, né? Então, a realidade de cada um de vocês aí é diferente, né? Então, se vocês quiserem uma demo específica, algum piloto, a gente pode combinar. Vocês só preencham ali a pesquisa ou entrem em contato ali com o nosso time. A gente vai mandar um material aí depois para vocês, né? Depois do evento. Vai ficar disponível também no nosso canal aí do YouTube. E também, se quiserem sugerir uma sessão mais de aprofundamento, eu quero saber mais sobre, né, essa plataforma, fazendo um caso de uso específico de recursos humanos. A gente pode fazer uma sessão específica também sobre isso. Então, fiquem bem à vontade, conectando lá com o início da nossa fala, né? É uma ferramenta para melhorar o resultado das empresas e criar tempo para as pessoas, né? Então, quanto mais a gente conseguir entregar a tecnologia de forma simples, a gente vai estar ajudando o dia a dia das pessoas, né? Então, a tecnologia no-code e low-code é uma realidade, inteligência artificial veio para ficar, e especialmente inteligência artificial corporativa, né? Que tem toda uma preocupação com segurança por trás, né? Matheus, queria te agradecer aí imensamente, né, por estar com a gente no dia de hoje, e agradecer a todas as pessoas aí que se dedicaram a estar com a gente aí uma hora e pelas trocas, né, em especial o Herbert aí que fez bastante pergunta. Matheus, muito obrigada aí pelas perguntas que trouxeram, é sobre isso, né, justamente para a gente conseguir atender as questões que vocês têm aí particulares, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Matheus, e até a próxima sessão aí. A gente
a gente volta a trazer para vocês mais novidades, tá bom? Até a próxima. Valeu, gente. Ótimo dia. Até Obrigado, mais. Dia Flow. Tchau, Tamo tchau. junto.